seu capítulo de número 51. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo de número 51. Eu quero magnificar e louvar o nome santo do nosso Deus e tributar ao Senhor toda a minha gratidão pela oportunidade de retornar à atmosfera espiritual desta igreja. Deus seja louvado por mais esta oportunidade, pela vida do pastor João Noronha, também com a pastora do Carmo, esse casal que foi um presente do Senhor Deus para nós no ano passado. Quem me acompanha aí pelas redes sociais sabe que eu ando um pouquinho, né? E tem pessoas que são presentes de Deus na nossa vida. Outros vêm para nos ensinar, outros vêm para nos atribular. Mas tem gente que vem para mostrar que vale a pena fazer amizades, vale a pena constituir amigos. E eu fiquei acompanhando o pastor João Noronha desde quando eu vim aqui. Quantos estavam aqui quando eu vim o ano passado aqui? Deixa eu ver. Quantos não estavam aqui? Deixa eu ver. Olha aí, meu Deus, quanta gente nova. Deus seja louvado pela sua vida. E desde então eu estou acompanhando a Igreja Kadosh e tenho visto o que Deus tem realizado através do pastor João Noronha, com a pastora do Carmo, toda a Igreja Kadosh. E o meu desejo é que o Senhor Deus continue abençoando vocês poderosamente. Vocês têm um líder e vale a pena, queridos, você investir em todas as áreas na vida de um líder quando ele anda com Deus. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil e quando nós encontramos um líder que caminha com Deus, é muito bom a gente estar do lado desse líder. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou muito feliz de poder rever aqui alguns rostinhos. Eu não lembro o nome de todo mundo, mas me alegro no Senhor de ver você firme e forte. E Deus te conceda assim. É daqui para o céu, em nome de Jesus. Venha o que vier, ninguém tira a certeza de que o céu é o lugar para onde nós vamos passar a eternidade. Eu estou bem acompanhada, né? Como o pastor apresentou. Eu estou com o gaúcho mais lindo do Rio Grande do Sul. É o meu esposo, Felipe, que tem sido uma bênção na minha vida, que tem me acompanhado. E viajar com ele é muito bom. É muito bom poder estar ao lado dele. Ele que tem sido ponto de equilíbrio na minha vida emocional, tem me ajudado muito, e também espiritual. E a minha amiga Mara, né? Jucimara, essa mulher guerreira, abençoada, que nós temos o prazer de conhecê-la. E estamos na casa dela alguns dias. Nós fomos para Nova York, já fomos para Providence. Olha aí, daqui a pouco eu chego lá. Já demos mandada em freio e estamos andando. Vamos para Nova Jersey, New Jersey, vamos para Nova York de novo. Estamos fazendo a obra do Senhor e ganhando almas. E eu quero pedir a você que ore por nós, tá bom? Todos os momentos que você prostrar o seu joelho para orar, ora por nós, precisamos muito da oração de vocês. E um prazer rever o pastor aqui, pastor querido. Deus abençoe o pastor de Curitiba, juntamente com a pastora. Deus abençoe todos que vieram essa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, igreja? Amém. Isaías capítulo de número 51, versículo de número 14, diz-nos assim: o exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará, porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar, e bramem as suas ondas. Senhor dos exércitos é o meu nome. Aleluia. Isso é que é Deus, hein? Olhe para alguém e diga: aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Só quem vai viver o extraordinário de Deus é sempre dando glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Igreja amada, eu lisonjeada com a oportunidade de estar aqui essa noite. Eu acreditei que eu fosse me assentar para ouvir. Eu achei que a Mara, a Jucimara, ia pregar hoje. E quando o pastor chegou lá, me tacou no fogo. Eu prego. E ela disse: eu sou da casa, vamos aproveitar que você está aqui hoje. Mas eu queria sentar para ouvir. E quando foi me dada a oportunidade de mais uma vez galgar o púlpito para pregoar o Evangelho, a poderosa palavra do Senhor Deus,
Eu fiquei dizendo, meu Deus, o que eu vou dizer aos seus filhos? O que eu vou falar à sua igreja? Essa preocupação ecoa em meu coração nesses 10 anos que eu prego a palavra de Deus. Não teve uma vez que eu subi no púlpito dizendo, eu sei o que eu vou falar. O dia que isso acontecer é capaz de eu nem conseguir subir mais. Eu sempre subo no púlpito com essa preocupação, Pai, o que eu vou dizer aos teus filhos? E o Espírito do Senhor Deus falou comigo, diga para o meu povo, que aconteça o que acontecer, eu continuo sendo Deus na vida deles. Meu Deus! É interessante como Deus, o Senhor, escolhe. E quando Deus escolhe, como Deus investe. E quando Deus investe, como Deus capacita. A gente olha para determinadas escolhas de Deus e a gente fica pensando, mas essa tinha tudo para não ser nada, tinha tudo para não ser ninguém, veio de uma família debilitada emocionalmente, uma família desestruturada psicologicamente. Essa pessoa não podia ser nada. Todo mundo na terra olha e diz, não vai ser ninguém. E aí então a ótica de Deus confunde o inferno e a terra, e Deus coloca os olhos naquele que é desacreditado, e Deus fala, vai nessa tua força e eu serei contigo. Glória, e Deus então nos alista numa grande lista que parece uma fila imensa. Não vou dizer do SUS, porque aqui vocês não sabem o que é SUS, mas se fosse no Brasil, você ia ficar desesperado de ver o tamanho da fila para poder tentar marcar uma consulta. Se acorda às 4 da manhã e fica naquela fila esperando abrir o posto às 9 da manhã, o hospital às 9 da manhã, às 8 da manhã, para tentar ver se consegue marcar uma consulta com o médico. Assim, muitas vezes, nós nos sentimos nessa fila, nós nos sentimos esquecidos, parece que essa fila não tem fim, parece que nunca vamos ser atendidos, parece que ninguém está nem aí para nós, parece que ninguém nos enxerga, procuramos subterfúgio em algum lugar, uma janela de escape, uma porta de emergência, uma palavra amiga, simplesmente alguém que diga para mim e para você, continua, você vai conseguir, você vai chegar, e nós não encontramos. Então, alguns se frustram, alguns desistem da fila, alguns dizem, não quero mais, eu estou cansado de ficar nessa fila, parece que eu não vou conseguir. E as estatísticas dizem que são mais os que desistem do que os que fracassam. Pasme você, a pessoa nem sabe o final, a pessoa nem sabe o que vai acontecer amanhã, mas pela situação de hoje, ele já quer desistir, ele já quer parar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não foi colocado nessa fila para desistir. Você não foi colocado nessa fila para parar. Não importa quem já saiu dela, você continua nela. Não importa quem já abriu mão dela, você tem que permanecer nela. Porque Deus não dá vitória para quem desiste. Deus só honra para quem vai até o fim. Profetiza para alguém e diga, depois desse culto você vai até o fim. Profetiza aí. Depois desse culto Deus vai te fazer chegar. Recebe ânimo aí em nome de Jesus. Recebe força. O meu desejo é que a palavra de Deus hoje transforme a sua concepção de fé. Que você comece a enxergar essa fila não como um desacreditado, mas como uma oportunidade para o teu sucesso. Como uma oportunidade de um novo tempo. O divisor de águas vai acontecer na sua vida. Não importa quanto tempo você está esperando, Deus é eterno. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Você está desesperado, mas Deus continua sentado num trono de glória, entronizado entre os querubins. O Deus que nós adoramos é imutável. Os montes se abalam, as ondas do mar ficam bravio, acontece abalo sísmico, terremoto, e Ele continua sendo Deus. Dá para glorificar aí? Esse é o Deus que eu vim adorar essa noite. Dado a isso, eu comecei a observar o amor de Deus por Israel. Fazendo uma retrospectiva na história, eu já quero falar dos 120 anos de Reino Unido. Todos nós sabemos que isso começou com Saul, que teve a oportunidade de ser o primeiro monarca. Ele foi rejeitado por Deus para ser líder, para ser governador, para ser monarca, porque ele não tinha condições. Ele tinha um problema que Deus abomina. Ele se sentia autossuficiente. Ele batia no peito e dizia, não preciso de Deus, não preciso de profeta, não preciso de sacerdote, não preciso de juiz, eu não preciso de ninguém. A soberba,
a síndrome de Lúcifer toma conta de Saul. E Deus então diz: ele não pode governar o meu povo. Eu rejeito como líder. Mas Deus escolhe a Davi. A escolha de Deus nos olhos de Davi, para muitos era loucura, mas Deus forjou aquele moço. Na escola de Deus, ele cresceu, ele se fortaleceu, ele se tornou um grande homem. Mas tudo passa, ninguém fica para sempre. O tempo de Davi passou, ele queria constituir para Deus uma grande obra, e Deus disse que ele não. Mas de dentro da sua casa, Deus havia escolhido um. Para surpresa de todos, não era o filho mais velho de Davi, não era Adonias. Deus escolheu a Salomão, o 10º filho de Davi, sendo o segundo com Betseba. Salomão, quando é escolhido por Deus, é desacreditado da sociedade, é desacreditado dos eruditos, é desacreditado dos sábios, mas Deus havia escolhido ele. Ele passou por muitas intempéries na vida. Ele teve 2 erros fatais na sua vida. Ele constituiu um grande tributo e pesado tributo, impossibilitando o povo de continuar a viver. As pessoas não conseguiam pagar tamanho tributo, e as pessoas reclamavam e murmuravam daquele monarca. O segundo erro de Salomão foi porque ele constituiu um harém. Ele teve 300 mulheres, 700 concubinas. Logo então veio a grande divisão. Quando ele morre, a Bíblia diz que o seu filho se assenta no trono, e então entramos na era do reino dividido. Nós estamos falando de 12 tribos que Deus havia tirado do Egito, e agora eles vão viver a divisão. 10 vão se tornar casa do norte. O primeiro monarca chama Jeroboão, filho de Nebate. E a casa do norte teve 19 reis, entre 8 dinastias, ou 9 dinastias, melhor dizendo, e nenhum desses reis caminharam com Deus. Deus então os entregou na mão de Tiglat-Pileser, o rei da Síria, que havia devastado completamente as 10 tribos. Só que o cenário é assistido pelos seus 2 irmãos. As 2 tribos, a saber, Judá e Benjamim, estão assistindo a fúria de Deus contra os seus irmãos e têm a oportunidade de fazer diferente. Mas eles pegam um mau exemplo e faz exemplo para eles seguirem, suscitando a ira de Deus. Se a casa do sul teve 19 reis, entre 9 dinastias, a casa do norte, a casa do sul teve 19 reis, entre 9 dinastias, a casa do sul, Benjamim e Judá, teve 20 reis, e apenas 8 caminhou com Deus. Nós estamos falando de um povo escolhido por Deus, que entra pelo caminho da rebelião, se rebelaram contra Deus. Todas as vezes que Deus os repreendia, logo então a síndrome de Lúcifer, o pecado de Saul e de tantos homens, a autossuficiência tomou conta dos monarcas e também de todo o povo de Deus. Não se dava mais crédito à palavra do Senhor. Ninguém ouvia mais os profetas de Deus, porque as profecias na boca dos profetas eram de amassagear ego. Eles falavam que tudo ia dar certo, independente da forma que eles estavam vivendo, se agradasse a Deus ou não. O importante é que eles tinham a bênção de Deus e podiam viver uma vida desregrada, abominável, corrupta, imoral, que Deus não se importava. Mas teve profetas que tiveram ousadia, coragem de dizer: só tem vitória quando tiver conserto, só tem vitória quando tiver mudança. Deus não é conivente com o pecado. Deus abomina o pecado. O pecado me afasta de Deus. O pecado me leva para longe da promessa. O pecado não me permite ter comunhão com o Espírito Santo. O pecado não me deixa ter vida espiritual. O pecado me faz uma pessoa denigrida, uma pessoa completamente afastada dos céus. E o pecado tem tempo. Deus é longâmino. Deus não quer matar ninguém. Deus não tem propósito na morte do homem se ele for para o inferno. O propósito na morte do justo é se ele for para o céu. Aí sim, preparado para ir para a glória, Deus tem propósito nessa morte. Caso contrário, Deus não tem prazer. Deus não quer que o homem morra para ir para o inferno. Deus não quer que o homem morra para ser subjugado em toda a eternidade, num lago de fogo com Satanás e seus demônios. O propósito de Deus é que quando a gente peca, é que a gente se arrependa. Deus não está procurando super-homem nem super-mulheres. Todos nós falhamos, todos nós erramos, mas precisamos ter a humildade de nos arrepender, de
de falar para Deus: eu sou um imoral, eu sou um corrupto, é aqui que eu não consigo acertar, é aqui que eu não consigo mudar. Era isso que Deus esperava do seu povo. As duas nações começam a viver a fúria de Deus. Deus começa a se irar com o seu povo, porque Deus está dando tempo a eles, mas eles não ouvem a voz de Deus. Eles não querem compromisso com Deus. Eles só querem viver uma vida espiritual superficial. Eles só querem o que Deus pode dar para eles. Eles não querem Deus. Eles querem as bênçãos de Deus. Eles não querem uma intimidade com Deus. Eles só querem o que Deus pode fazer por eles. Então Deus usa Jeremias para dizer: eu cansei de esperar. Quando Deus fala cansei, não é que ele se cansou como eu e você, porque a Bíblia diz que Deus não se cansa, Deus não se fadiga. O cansaço da espera de Deus é o limite, é onde Deus está dizendo: dei tempo e você não está ouvindo a minha voz, você não está aproveitando o tempo que eu estou te dando. Então por quê? Você não se arrepende, porque o tempo passa e você não muda de vida, eu vou entregar vocês na mão dos seus inimigos. Vocês vão ser subjugados. Miqueias aponta a Babilônia como um lugar onde Deus vai açoitar o seu povo. Abacuque chora quando vê Deus entregando o seu povo nas mãos dos seus adversários. E Deus usa a Babilônia, o filho de Nabopolassar, Nabucodonosor, como vara de ferro, para trazer o seu povo de volta. E agora nós entramos no capítulo de número 51, um dos pergaminhos das profecias do profeta Isaías, aonde Deus fala da sua compaixão, aonde Deus fala do seu amor, aonde Deus fala da dor de ver o seu povo sofrendo nas mãos dos seus adversários, porque o prazer de Deus não é nos ver sofrer. O prazer do Todo-Poderoso não é nos ver cativo, cabisbaixo, humilhado. Deus não tem prazer em nos ver rejeitados ou esquecidos. O prazer de Deus é que nós sejamos testemunhos da sua glória, que nós sejamos instrumento do seu poder. Mas Deus precisou fazer isso, usar a Babilônia para uma espécie de peneira espiritual, para tirar o que não presta, para arrancar o que estava impuro, porque o que está impuro pode corromper o que está puro. O que está sujo, quando não se limpa, ele pode sujar o que está limpo. É por isso que Jesus disse na boca de João, quando ele escreve Apocalipse: quem for sujo se suje mais, e quem for santo se santifique mais. Porque com Deus não tem meio termo, com Deus não estou em cima do muro. Ou eu sou ou eu não sou, ou eu vou ou eu não vou, ou eu assumo ou eu não assumo. E Deus está falando conosco aqui essa noite. Está na hora de você tomar uma posição, está na hora de você sair de cima desse muro. Era isso que Deus queria do seu povo, mas Israel não dava crédito. Agora, oprimidos, perderam a pátria, perderam o templo, perderam o lugar que eles tinham para adorar, perderam as suas casas, perderam suas famílias. Por 3 vezes a Babilônia entra em Jerusalém e destrói completamente essa nação. Depois você coloca no Google que você é a geração da banda larga, né? Você é a geração do Google. Então coloca no Google depois e você veja a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. E você vai ter uma ideia mais ou menos de como esse povo sofreu, de como esse povo gemeu, a ponto de Jeremias ficar com os que ficaram para chorar em ruínas, em opróbrio. E ele mesmo, imagine o Senhor sentado no trono de glória, vendo o povo que ele escolheu passar por tamanha barbaridade. Era só assim para esse povo acordar. Era só assim, Jucimara, para esse povo despertar. E eu vou te dizer uma coisa: eu não vim do Brasil aqui para passear. Eu vim como boca de Deus para profetizar na sua vida. O meu compromisso é ser profetiza. E eu preciso dizer a você: tudo que está acontecendo nessa nação é o furor da ira de Deus sobre a vida daqueles que Ele tem chamada
Deus não tem compromisso com quem não serve Ele. Deus tem compromisso com quem assumiu um compromisso com Ele. Mas estamos levando uma fé relaxada. Estamos servindo a Deus demasiadamente de uma forma errônea. Queremos fazer do nosso jeito. Queremos andar nas nossas práticas. E Deus está falando conosco. Eu te escolhi. Eu te amei. Eu te abri a porta. Eu te trouxe para cá. Você já passou por tantas coisas e olha onde você está. Para quê? Para que você assumiu essa posição? Por que é que Deus permitiu que você chegasse até aqui? Para você viver uma vida de corrupção? Não. Para você viver uma vida imoral de forma alguma. Deus te trouxe para cá, porque Deus quer mostrar para os Estados Unidos da América que ainda existem homens e mulheres de Deus nessa nação, que ainda existem pessoas compromissadas nessa nação. E vou falar mais, Deus quer revelar a glória dele através de você. Aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, Deus quer manifestar a glória. Você pode me ajudar a profetizar e dizer para alguém: Deus quer te usar, crente. Chacoalha ele, de já está dormindo, acorda. Deus quer levantar a sua vida para revelar a sua glória. Diz a Bíblia Sagrada que Deus revela ao profeta concernente à restauração e à salvação de Israel. Mas isso aqui aconteceu no meio de muita perseguição, no meio de muitas circunstâncias, aonde o povo já estava desmotivado porque perderam tudo. E quando tudo parecia perdido, a profecia vem e a palavra de Deus é: o exilado cativo depressa ser solto. Deixa eu te falar uma coisa, essa mensagem aqui é para quem tem compromisso com Deus, é para quem serve a Deus, é para quem anda com Deus. Deus está dizendo para alguém que está desesperado, com medo dos acontecimentos, do noticiário, das palavras que estão falando, das teses pessimistas que estão lançando nas redes sociais. Deus está falando com você: Senhor, e agora o que vai ser de mim? Deus está dizendo: se você estiver em mim, você está guardado. Se você tiver compromisso comigo, você está protegido. Você não veio para essa nação para ficar exilado, escondido, tendo que andar cabisbaixo, humilhado. Não, você veio para essa nação para viver o que Deus pode fazer nessa terra. E eu vou falar de novo: você veio aqui para ser revelado através da glória de Deus. Meu Deus, é muito forte o que está acontecendo aqui essa noite. Você pode levantar a mão, quem tem mão para levantar, quem tem boca para adorar. Você não veio para essa nação para ficar cativo. Ah, missionária, mas eu estou me sentindo cativo. Eu não posso dirigir, eu estou ilegal, eu não posso isso, eu não posso aquilo. A senhora não sabe o que eu estou vivendo. E Deus está dizendo para você: eu só preciso de atitude sua. Eu só preciso que você seja pessoas que tomem atitude. Tome a atitude que você precisa tomar. Faça o que você precisa fazer e Deus vai revelar a glória dele em você. Porque a palavra de Deus para você é: o exilado cativo não ficará preso, ele será solto. Ele não vai morrer na caverna. A palavra exilado quer dizer aquele que está acorrentado, aquele que está subjugado pela situação, aquele que não tem direito de escolha, aquele que não pode fazer o que quer, aquele que tem sonhos, mas não pode sonhar, aquele que tem desejos, mas não pode desejar, aquele que quer crescer, mas não pode sair do lugar. Por quê? Porque está exilado, está cativo. E Deus está dizendo: eu desci nessa terra, vim nesse culto hoje para quebrar todas as correntes que te amarram, para tirar todas as correntes que te prende. Você não vai morrer nessa caverna. É só um momento, aguenta, porque Deus vai fazer uma faxina nessa nação. Deus vai fazer uma limpeza. E fica tranquilo, porque você que está guardado nele vai ficar escondido debaixo das asas do Onipotente. Profetiza para alguém. Diga aí para ele: você está guardado, queridos. Fala aí para ele, fala aí. Você está guardado, meu filho? O Espírito do Senhor Deus falou para mim: eu só preciso de algumas atitudes do meu povo. Quem está dormindo, diga amém. Eita Deus, está todo mundo acordado. Acordado, diga glória a Deus. Primeira atitude que Deus queria do povo: Deus queria que o povo tomasse e fizesse uma escolha certa. No meio dessa crise, desses acontecimentos, de tudo que está acontecendo, missionário, o que eu devo fazer? Você deve tomar a escolha certa. Você precisa fazer e tomar uma escolha sensata.
A primeira coisa que Deus precisa de nós é que eu e você, cutuca alguém e diga, não é com quem não vem não, é com você. Diga aí pra ele, fala, é com você que Deus está falando. A primeira coisa que Deus precisa de nós é que nós tenhamos atitude de confiar. Olha aqui pra mim, tem que confiar. A palavra confiar quer dizer se render, se entregar, tirar as amarras, tirar as armas, abaixar as armas. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos armados. E Deus está dizendo, comigo você não tem que estar todo armado. Você tem que estar armado com quem é teu inimigo. Mas comigo você tem que estar desarmado. Se desarma, confia, entrega-se. Não fique encosteando em dois pensamentos. Será não? Será não? Aqui não tem dúvida, Satanás. Eu confio no Deus que me trouxe para cá. Eu tenho certeza que Deus tem um negócio na minha vida. Cutuca alguém e diga, você tem que fazer a escolha certa. Toma a atitude de confiar. A segunda atitude que eu li aqui no capítulo 51, que o povo que Deus queria do povo é que eles tivessem compromisso. A palavra compromisso quer dizer comprometimento. Deus estava dizendo, eu preciso que vocês assumam a sua posição. Você precisa ter um posicionamento. Para de ficar cada dia num lugar. Assume um compromisso numa igreja. Quem é seu pastor? Onde é que você congrega? Deus está falando de raízes. Você tem que assumir uma posição. Por quê? Porque aí então você vai começar a ver Deus se revelar para você. Todas as vezes que nós nos posicionamos, que nós tomamos um posicionamento, então, querido, nós começamos a ver o céu se mover ao nosso respeito. Porque Deus trabalha com princípios. E um dos princípios da palavra de Deus é posicionamento. Cutuca alguém e diga, Deus está falando. Deus está falando. Olha aqui para mim. Não vem com desculpa. Deus não aceita desculpa. Ah, mas é porque eu trabalho, então cada dia eu tenho que estar numa igreja. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ah, missionária, é porque eu tenho que fazer isso. Não tem desculpa. Você tem que assumir posicionamento. Deus não aceita desculpa como resposta. Diga aí pra alguém, diga, acabou a desculpa pra você, tá? Acabou a desculpa. Assuma compromisso. Tenha posicionamento. Queridos, o que a gente mais vê hoje são pessoas que não têm compromisso. Pessoas que não têm posicionamento. Ele não sabe o que quer. Ele não sabe o que quer na vida dele. Ele sabe o que ele quer na vida dos outros. Porque quem não tem posicionamento cuida da vida dos outros, da vida de A, da vida de B. Fica preocupado com a vida alheia. Agora quem tem posicionamento, quem tem compromisso, não tem tempo para ficar perdendo a vida dos outros. Ele cuida da vida dele, meu irmão. Mal dá tempo de cuidar da vida dele, vai cuidar da vida dos outros. Por que é que as pessoas cuidam tanto da minha vida, missionária? É porque não tem posicionamento, não tem compromisso. Porque quem tem compromisso, meu filho, ele não tem tempo para perder com a vida dos outros. Ele tem que cuidar da vida dele. Precisamos ter compromisso, posicionamento. Terceira atitude que Deus queria do povo. Deus queria que o povo liberasse o perdão. Porque o povo estava amargurado. A nação estava com ódio. A nação estava com fúria contra os seus inimigos. E eles começavam a amaldiçoar aquele lugar. Eles começavam a dizer que morra o imperador, que morra o rei, que morra todos os soldados, que a desgraça aconteça. Eles amaldiçoavam aquele lugar. Por quê? Por causa do ressentimento, por causa da ira, por causa da mágoa. E Deus está dizendo, se você ler o capítulo 51, você vai ver. Deus está dizendo para o seu povo, libere o perdão. A palavra liberar o perdão quer dizer zere a dívida. Pare de ficar com coisas que não pode fazer você crescer. Não importa mais o que aconteceu no passado. Você tem que limpar seu coração. Perdoar quer dizer tirar a sujeira de dentro do meu coração. Porque isso impede a gente de crescer. Sabia disso? A gente não sai do lugar do ressentimento. Quando a gente fica magoado, ferido com alguma pessoa, ou com alguém, ou com alguma circunstância, a gente fica refém a ela. A gente não consegue viver. Porque a gente fica pensando, eu tenho raiva de fulano. Estamos presos, estamos cativos a ela. Eu estou com mágoa de Beltrano. Estamos presos, estamos cativos a ele. E Deus está dizendo, quer sair do cativeiro? Quer ver minha glória? Então libere o perdão. Arranque essa mágoa do teu coração. Libere a dívida. Ame mais e julgue menos. A gente tem a mania de julgar a vida
dos outros, né? Ô, meu irmão, é difícil, não é fácil não. A gente fica olhando para as pessoas e a aparência engana muito. O que você está vendo do lado de fora não é o que está do lado de dentro. Glória a Deus que Deus consegue ver o que está dentro. A gente julga a aparência. As pessoas falam com você, nunca sentou na mesa para conversar com você, nunca teve intimidade com você, mas gosta de falar mal da tua vida. Deus vai cortar línguas de fofoqueiro. Deus vai pegar gente que tem ressentimento no coração, que maquina contra a sua vida. Você foi chamado para amar. Cutuca que alguém diga: você tem que me amar, crente. Independente das minhas diferenças, você tem que me amar. Ah, meu irmão, se eu não te amar, eu não vou conseguir ver a Deus. Por quê? Porque eu tenho que seguir a paz contigo. E eu só consigo ter paz com você se eu parar de ver seus defeitos e começar a elevar as suas qualidades. Você sabia que todas as vezes que Jesus ia repreender um discípulo, primeiro Jesus mostrava a qualidade deles? Jesus nunca chegou destruindo seus discípulos pelos seus defeitos. Jesus conhecia todos os defeitos de seus discípulos, mas Jesus mostrava para eles as qualidades que eles tinham. Sabia que você tem qualidade? É maior do que seus defeitos. Vou falar de novo: tem potencial de Deus aí dentro de você. Então não permita que a mágoa te aprisione. Essa noite é noite do cativeiro ser quebrado. É noite de você ser arrancado do que te prende, o que te amarra, o que não te deixa sobressair. Deus te trouxe aqui para te dar umas palmadas santas e dizer para você: tá na hora de virar esse cativeiro, tá na hora de mudar de nível. Será que tem crente aqui que quer mudar de nível? Quem não quer ficar quieto, mas quem quer, dá uma glória a Deus aí. É isso, precisamos liberar o perdão. Toda vez que eu falo de liberar o perdão, eu me lembro de uma experiência que eu tive. E essa experiência foi com meu pai. Eu já contei para vocês aqui que eu conheci meu pai, eu tinha 18 anos de idade, eu estava no presídio. E de repente alguém me chamou lá no X8: ô, tem alguém aí? E eu pensei que era advogado, aquele homem bonito, de gravata. Eu falei: doutor, vê o que o senhor pode fazer para me tirar daqui. Ele disse: eu não sou o doutor. Em lágrimas ele disse: eu sou o seu pai. Eu conheci meu pai aos 18 anos e atribuí toda a desgraça da minha vida a ele, porque ele me abandonou. E eu era muito pequena, eu sempre tive a necessidade de ter um pai. Eu chorava na escola quando dia dos pais, quando os pais das minhas amiguinhas vinham buscar elas. Eu sofria com a falta de um pai. Eu ficava perguntando: por que todo mundo tem pai, eu não tenho pai? Por que todo mundo tem pai, eu nunca tive pai? Quem é meu pai? Onde está meu pai? Oh, queridos, foi difícil demais para mim quando meu pai apareceu. Então eu atribuí todas as minhas desgraças a ele. E eu ficava com mágoa. Ele tentava se aproximar de mim. Eu dizia: não chega perto de mim, porque tudo que eu fui na vida, a culpa é sua. A desgraça de vida que eu vivi, você foi culpado. E perdi muito tempo com mágoa. Perdi muito tempo com ressentimento. Jesus me chamou, me converti ao Senhor, e eu ficava dizendo: Deus, eu não posso nem ser crente com essa mágoa que eu tenho no coração. O meu pai chega perto de mim e eu tenho, parece um pouco espinho. Eu fico irada, não tenho prazer de ficar perto dele. Pai, eu tenho um ressentimento no meu coração. E eu chorava e Deus dizia: você vai ser pregadora. Eu dizia: como eu vou ser pregadora com a mágoa que eu tenho no meu coração? Não posso nem ser crente. Piorou ser vaso na tua presença, piorou ser instrumento. E um dia Deus falou para mim: você sabia que o caminho que Jacó foi não foi o caminho que Jacó voltou? Propositalmente eu levei ele para o Val. Tá aqui esse DVD, o Val de Zaboque, lugar de superação. Deus me disse: eu levei ele para o lugar que ele precisava superar. Ele não foi para o vale, ele foi para o Val. Você vai ver nesse DVD a diferença, porque Val é lugar de travessia. A Bíblia diz que Jacó passou tudo que tinha, os 11 filhos. Ele passou o gado e ele ficou só. Por quê? Porque ele entendeu que do jeito que estava ele não ia conseguir chegar. Ele entendeu que da forma que ele estava vivendo ele não ia conseguir alcançar o que Deus tinha para ele. E Deus estava dizendo para ele: ei, Jacó, eu tenho uma grande obra na sua vida. Quero mudar a tua história, até seu nome, mas não posso fazer na vida de quem tem ressentimento, mágoa, de quem tem um coração sujo, séria dívida. Abandone esse ressentimento, abre seu coração, perdoe. Perdoar é uma atitude, queridos. Quando ele perdoou, a Bíblia diz então que Jesus desceu na teofania e mudou o nome dele. Diga para alguém, diga: quem perdoa, Deus muda de nível. Quem libera perdão, Deus muda teu nome. Essa noite eu estou sentindo que Deus vai levar crente pro valo aqui. Essa noite Deus vai levar pessoas para lugar de travessia aqui. O que está aprisionando a sua alma, essa noite vai te deixar, vai te abandonar. São atitudes que Deus queria que o povo tomasse. Quando eu perdoei meu pai, queridos, eu fiquei com meu pai 3 anos só.
E meu pai faleceu, meu pai morreu. Eu conheci um pai maravilhoso durante esses 3 anos. E eu chorava e dizia: por que eu não perdoei meu pai antes? Por que eu não perdoei meu pai antes? E Deus me disse: por causa do ressentimento, por causa da mágoa. Você ficar com mágoa e depois ir lá chorar no caixão não resolve, meu irmão. Tem que falar: eu te amo agora. É agora que você tem que falar que eu te amo. É agora que você tem que mostrar amor, solidariedade, carinho. É agora. Faça caridade hoje. Você não sabe o dia de amanhã. Pegue na mão de alguém e diga: libera o perdão. Diga aí pra ele: tudo que estiver preso no teu coração, em nome de Jesus, seja tirado agora. Você vai sair desse culto com a sua alma limpa, com o seu coração lavado, porque Deus te trouxe aqui para te dizer: o exilado cativo depressa será solto. Seja solto agora das amarras, do que prende você. Chega de viver de passado. Chega de ficar lembrando o que deu errado na sua vida. Você não é caranguejo. Você não foi chamado para andar para trás. Chega de ficar chorando os traumas do seu passado. Deus está dizendo: é noite de você ser solto. É noite de você ser liberto. Não importa mais o que deu errado. Agora vamos caminhar pelo que vai dar certo. Eu vim profetizar na sua vida: esse ano tem muita coisa para dar certo. Você que está me ouvindo pela rede social e recebe essa mensagem: este ano vai acontecer coisas novas na sua vida. Deus está dizendo: estou te soltando das amarraduras, estou te tirando do cativeiro. Isso aqui é só para quem crê. Quem crê? Deixa eu ver. Quem crê que acredita? O exilado cativo depressa será solto. O que eu preciso fazer, missionário? Eu preciso tomar atitude. Eu preciso fazer as escolhas certas. Levanta o dedinho, aponta para o seu nariz e diga: é noite de escolhas. É noite de tomar escolhas, de fazer escolhas. Eu preciso que você entenda que Deus estava querendo do povo atitude. Antes de nós chegarmos no capítulo 14, você vai entender isso aqui que eu estou falando se você ler todo o capítulo na sua casa. Deus estava dizendo para o povo: eu vou tirar vocês das amarras, vou tirar vocês do cativeiro. Vocês não vão morrer na caverna, mas vocês precisam fazer a escolha certa. Vocês precisam tomar atitude. E a quarta atitude que Deus queria do povo: Deus queria que o povo se perdoasse. Deus queria que o povo parasse de viver no erro. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos presos a uma situação porque a gente não consegue se ver em outra situação. Às vezes nós estamos amarrados a uma circunstância porque nós não conseguimos nos ver livres da circunstância. Assim também é a história de um grande homem rico, um homem poderoso. E ele gostava muito de rir dos pobres. E ele fazia uma festa na casa dele e chamava todos os pobres e oferecia para eles uma grande recompensa. Ele colocava no centro da praça que ele tinha na sua residência, uma praça toda ornamentada por flores, um jardim suspenso bonito. Ele colocava no meio da praça, ele colocava um pau de sebo. E lá em cima no pau de sebo estava o prêmio. Quem conseguir escalar esse pau de sebo e chegar lá no topo vai pegar um prêmio aí, vamos dizer, de $10.000. Vai pegar aí um vale de refeição para comprar comida no supermercado, quanto quiser, durante 1 ano. Então a festa estava cheia e ele lançou o desafio: quem conseguir subir esse pau de sebo e chegar lá vai ganhar o prêmio. Todo mundo na festa tentou subir. Todo mundo na festa tentou chegar. Só que ninguém conseguiu. Até que foram atrás de um altuísta, um homem que sabia escalar montanhas, e chegaram até ele e lançaram o desafio dizendo: ninguém consegue subir, mas como você é ganhador de recorde, como você tem história e sabe escalar, nós viemos atrás de você para mostrar para o dono daquela casa que aqui na nossa cidade nós temos um campeão, alguém que consegue chegar. E ele foi. E todo mundo gritava para ele: sobe, sobe. Aquela comoção no meio das pessoas falando para ele, incentivando ele que ele conseguia. E ele tentou umas 5 vezes. E quando chegava no meio do pau de sebo, pastora do carro, ele descia, escorregava. E ele chegou à seguinte conclusão: não tem como ninguém conseguir subir esse pau de sebo. Vamos chamar o dono da casa, vamos mandar ele cortar a metade desse pau de sebo, porque esse pau de sebo é impossível se escalar. E quando eles estavam indo para falar com o dono da casa, que estava sentado na sua grande sala,
visualizando tudo aquilo ali por câmeras e rindo, de repente apareceu uma criança, descalço, sem camisa, com um shortinho, ralé, ralé, ralé. E ele olhou, leu o prêmio, e ele começou a correr para ir em direção àquele pau de sebo. E a multidão gritava: desce, você não vai conseguir. Nós vamos chamar o dono da casa para cortar o pau de sebo. Para, você não vai conseguir. Você não vai chegar, você não vai chegar. Mas aquele menino, para susto de todos, conseguiu escalar aquele pau de sebo. Pegou o prêmio e saiu correndo. E então aquele homem que era conhecido como campeão foi investigar onde morava aquele menino e descobriu que ele morava numa comunidade muito pobre. E quando ele chegou lá, ele ficou impressionado de ver a alegria da mãe, dos seus outros irmãos e do seu pai. E ele fez a seguinte pergunta: eu assisti esse menino subir o pau de sebo e ninguém há 3 dias não conseguiu subir. Eu cheguei, sou campeão e eu consigo subir, escalar qualquer coisa. Eu sou recordista em altruísmo. Eu sou altruísta. Eu sei chegar. E como é que esse menino conseguiu? Vocês podem me explicar onde ele se formou? O campeão perguntava para os pais: você pode me dizer onde foi que ele se graduou? E o pai, rindo, disse: ele não se graduou em lugar nenhum. Então como foi que ele conseguiu chegar? A multidão gritava para ele: você não vai conseguir, desce, você não vai conseguir. E o pai disse 2 coisas. Bom, a primeira coisa que fez ele conseguir chegar foi a fome. Há 5 dias não tem nada para... Ele está cansado de passar necessidade. Ele estava cansado de viver na mesma situação. E quando o homem se torna cansado, não insatisfeito, mas cansado, e ele começa a dizer para Deus: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Deus abre porta até onde não tem parede para a vida dele. Eu vou profetizar na sua vida esse ano: Deus vai abrir porta onde não tem parede na tua vida. Quando você começar a se perdoar e dizer para você mesmo: eu não quero mais viver essa vida de medíocre, essa vida mesquinha, essa vida de migalha, eu quero mais. Será que tem crente que quer mais aqui? Se tem 2, a primeira sou eu, cadê o segundo? Eu vou profetizar na vida de quem quer mais. É só para quem quer mais. A segunda coisa que o pai disse, irmão Bruno, para aquele homem foi: a multidão gritava para ele descer e ele conseguiu subir. Como ele conseguiu? Tudo bem que ele estava com fome, mas como ele conseguiu chegar? E o pai disse: é porque ele não pode ouvir a multidão, ele é surdo. Não basta você ser inconformado, você tem que se fazer de surdo. Você tem que parar de ficar ouvindo pessimista. Parar de ficar ouvindo pessoas que vai dizer para você que você nunca vai ser ninguém. Parar de ficar ouvindo as pessoas colocar no Facebook: mas esse presidente é nada diante do Deus que você serve. O coração do rei está na mão de Deus. É Deus que põe, é Deus que tira. Deus depõe rei, Deus tira rei. O Deus que você serve é maior, meu filho. Creia! Pega na mão de alguém e diga: se faça de surdo. Para de ficar ouvindo gente pessimista. Mas já foi tanto embora. Mas eu não fui chamado para ser deportado. Eu fui chamado para ser honrado. Eu fui chamado para viver a promessa de Deus. Será que tem crente que está entendendo o que Deus está falando? O exilado cativo. O exilado cativo não morrerá na caverna. Ei, está na hora da gente apresentar o Deus que a gente serve. É mais do que carteirinha de crente, bíblia de crente, roupa de crente, cabelo de crente. A gente vive uma rotulagem, mas na hora que mostrar a fé, na hora de mostrar o Deus que a gente serve, a gente fica trancado com medo. Não, isso não é evangelho. Isso não é ser cristão. Ser cristão é ser desafiado, mas com a bandeira aqui, ó, dizendo: o meu Redentor, ele vive. Não importa o que eu estou vivendo, ele vai se levantar. Diga para alguém, diga: Deus vai se levantar ao teu favor. Profetiza para quem está bravo, ela chaia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Isso quer dizer que muita gente vai voltar envergonhada, mas muita gente vai ser honrada aqui. Olha para alguém e diga: você decide. Vai voltar envergonhado ou vai ficar para ser honrado? Deus está dizendo: eu só preciso de decisões. Só preciso que você faça a escolha certa. Eu só preciso que você comece a tomar atitude. Olha para mim, é noite de atitude. Deus está dizendo: eu quero te honrar. Eu quero revelar minha glória. Então se perdoe. Abandone o sentimento de fatalismo. Não importa mais o que foi, o que era. Não importa mais.
Eis que começa uma coisa nova, diz o Senhor. Não, isso aqui é para tirar crente da cadeira. Olha o que Deus está dizendo. Não vai faltar pão para você. Não vai faltar comida para você. Não vai faltar providência para você. Levanta a mãozinha assim para receber quem crê. Eu não sou crente, papai, não, rapaz. Sou profetisa de Deus. Eu pareço a Barbie mesmo. Me arrumo e maquei, mas eu tenho o joelho com Deus, meu filho. Coração aqui. Eu vim debaixo da unção de Deus para dizer na tua vida: não vai faltar. Diga para alguém, diga, não vai faltar. Fala bem alto, diga, não vai faltar na minha casa, na minha família. Enquanto eu estiver debaixo da promessa de Deus, não vai faltar. Deus não vai deixar faltar. Glória a Deus, aleluia. Você que tem sempre o mesmo emprego, sempre a mesma vida, aguenta. Porque depois que passar a peneira de Jeová nessa nação, você vai ter um emprego que ninguém nem imaginava que você ia ter. Eu não escuto o que eu estou lhe dizendo. Deus falou para mim: eu vou honrar crente nessa nação. Deus poderia ter falado: eu vou honrar brasileiro, vou honrar hispano, vou honrar alemão, inglês, vou honrar mexicano. Mas Deus me disse: eu vou honrar crente aqui nessa nação. Se tem crente aqui para Deus honrar, a primeira sou eu. Cadê o segundo? Deixa eu ver. Deus vai honrar crente. Deus só precisa de atitudes. Deus só precisa que a gente faça a escolha certa, que a gente tome atitudes. Deus só precisa que a gente pare de viver de coisas passadas, de tempos antigos. Deus só precisa que a gente abra nossos ouvidos para ouvir a sua voz, para atentar para o que Deus está falando. Sabe, queridos, eu conheço esse Deus que surpreende e que mostra a sua glória de uma forma poderosa. Eu já passei por algumas circunstâncias na minha vida, e uma delas foi ver o meu filho pequenino deixado na casa da minha mãe enquanto eu tinha que ir para o culto e para a vigília. E eu morava num barraquinho de madeira, caindo, que só cabia uma cama de casal, as caixas de roupa, um bujão de gás com uma boca só, aquele bujão pequenininho de 2 quilos. Quem é brasileiro aqui sabe o que eu estou dizendo. E eu vivia com os ratos. Dormia com os meus filhos na cama, de repente eu vi um rato pular e eu jogava o rato na parede, eu via, matei o rato. É ali que eu vivia, morando no bueiro, passando necessidade. E eu falei para minha mãe: mãe, eu vou pro culto e depois eu vou pra vigília, cuida do meu bebê. Hoje ele tem 14 anos. Eu deixei ele com a minha mãe disse: ó, você vive na igreja, fala pro teu Deus que acabou o leite do seu filho. A última mamadeira eu vou dar para ele agora. E eu saí dali arrasada, dizendo: Deus, quando eu estava nas drogas, no tráfico, no crime, não faltava dinheiro. Não estou murmurando não, Senhor. Só estou dizendo que o meu Deus é vivo. Eu não adoro Baal, eu não adoro Moloque, eu não adoro Metredate, eu não adoro Azera. Eu adoro o Deus que abre porta no deserto, que cria caminhos no meio do erro. Eu disse: Deus, na minha casa tem macumbeiro, na minha casa tem espírito, na minha casa tem gente que não anda, não conhece o Senhor. Eles vivem melhor do que eu. Eu disse: eu não quero ficar rica. Naquela época eu disse isso. Agora eu estou dizendo o contrário. Já mudei minha oração. Aleluia. Mas naquela época, na miséria que eu estava, eu dizia: eu só quero ter para dar para os meus filhos comer. E eu dizia: o Senhor pode me honrar hoje, se o Senhor quiser. O Senhor pode mudar minha vida hoje, se o Senhor quiser. O Senhor está dizendo na tua palavra que o justo não mendiga o pão e o último leite meu filho vai beber. E eu fui pro culto, queridos. Cheguei naquele culto, eu esqueci da última mamadeira, esqueci do que me afligia e dei lugar, abri o coração, adorei. Eu disse: Espírito Santo, eu não consigo viver sem a tua presença, com leite ou sem leite, com roupa ou sem roupa, na miséria. Eu quero é te adorar, Senhor. Cadê os adoradores aqui? Cadê? Adorar Deus na luta, na prova. Eu me lembro como se fosse hoje. Saí daquele culto, fui para a vigília. Cheguei na vigília, meu irmão, eu acho que fui a crente que mais rodopiou naquela igreja. Eu parecia um peão, rodava de lá, rodava de cá, meu irmão. E eu falava: meu Deus, que unção é essa? Que poder é esse? Porque se eu sentir Deus, nada me segura. Eu jogo o sapato mesmo, o cabelo arrepia, a maquiagem morra toda. Eu fico com o olho preto, descolo o cílio, colo na sobrancelha. Mas eu saio da igreja cheio da glória. Cadê os crentes que querem ser cheios dessa raiva? Minha irmã, fazer uma oração. Estou chegando em casa quase às 8 da manhã. Quando eu estou chegando em casa, que eu abri a porta, irmã do Carmo, que eu abri a porta do meu barraquinho, do meu cadeadinho. Quando eu abri o barraquinho, que eu olhei, era caixas e caixas de leite. Uma geladeira, meu irmão, eu tinha ganhado uma geladeira ruim para poder colocar e fechar a geladeira.
geladeira tinha que ficar pendurada uns minutos assim na porta para a borracha colar. E de repente eu vi aquela geladeira lotada de Danone, de coisa boa. Oh meu Deus, era tanta coisa. Era carne, era tanta coisa boa, gostosa de comer. Até pera japonesa, melão do Japão. Olha que coisa linda. Jesus é lindo. Eu abri a porta e falei, eu tô tendo visão. Eu rodei muito na vigília, eu acho que eu não tô bem. E eu fechei a porta e falei, mas será? Mas a tua palavra diz que o Senhor é Deus de maravilha, o Senhor é Deus de extraordinário, eu creio. Abri de novo, quando eu olhei, eu disse, meu Deus, é muita comida, vou lá para tocar. Quando eu comecei a tocar, eu disse, é bolacha mesmo, meu Deus, é carne mesmo, Jesus, é pão mesmo, é coisa boa, meu Deus, é fruta. Jesus, que maravilha. Corri na casa da minha mãe e disse, mamãe, obrigada, porque a senhora era a única que sabia que eu não tinha nada, e a senhora fez uma compra para mim. Ela falou, eu não fiz nada, não tenho nem dinheiro para trabalhar hoje. Eu disse, então quem foi? Ela falou, foi assim, eu fui na casa de fulano e estou passando pela porta do seu barraquinho, de repente eu vi um carro branco, grande, bonito, parado. Quando eu olhei para aquele carro, eu falei, deve ser da polícia. Passei de longe, disse, vou fugir. Quando ela disse que passou de longe, ela disse que o homem que estava dentro do carro gritou ela. Começou a dizer, ô minha senhora, a senhora conhece a moça que mora aqui, que tem umas crianças? Ela disse, por que o senhor é da polícia? Disse, não, eu vim trazer umas coisas para ela que Jeová mandou. Olha para alguém e diga, Jeová vai mandar. Eu vim para profetizar, está preparado para receber uma boa notícia, está chegando. Você está precisando da vitória, crente. Pega aí, pega. Ela me contou como foi. Ela disse que fez umas 4, 5 viagens de tanta coisa que carregou com aquele homem. Quando ele está indo embora, disse que estava até suado, ele estava respirando profundamente de tanto que carregou coisa. Ela fez a seguinte pergunta para ele, ô moço, será que esse Jeová não está de zóio na minha filha? Não. Ela não sabia nada, hoje ela sabe. E ela disse que aquele homem riu, entrou no carro e falou para ela está com os 2 olhos de fogo nela, está olhando para ela. Cutuca alguém, diga, ele está te olhando. Assuma compromisso, crente, toma decisão, faça a escolha certa, porque os olhos do Todo-Poderoso estão sobre você. Deus está dizendo que Ele está falando, é o Senhor dos exércitos. Eu vim para profetizar na sua vida. Você não vai ficar preso, nem vai ficar cativo, porque depressa, Deus está dizendo, tem pressa. Deus tem pressa nessa soltura. Deus tem pressa nessa virada. Depressa você vai ser solto. Depressa você vai estar livre dessa situação. Depressa Deus vai agir na sua vida. Se você tomar atitude, se você fizer a escolha certa, não vai faltar pão, não vai faltar comida, não vai faltar providência, porque eu sou o Senhor teu Deus, que fez o mar. O mar vai se abrir, não entendi não, missionário. O impossível, o extraordinário, você não pode, mas Ele pode, Ele faz. Ele vai fazer a tem gente que está entendendo, olha lá. Ele vai fender o mar. As ondas vão ficar bravias, meu irmão. O diabo está furioso. Ele está se levantando de todo lado, mas fica tranquilo, porque Deus está dizendo, eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou. Quem adora esse Deus aí? Será que tem crente que adora esse Deus aí? Aleluia. Oh meu Deus, que coisa forte.